Alverbetógrafo, poderia comentar sobre a filmografia específica, o filme Feitiço do Tempo? Obrigado pela pergunta. Bom, esse filme, eu já vi esse filme várias vezes, e uma vez a professora Malo pediu para eu dar uma videoprojeção no Rio de Janeiro, tem muito tempo isso. Eu preparei o filme, vi várias vezes, e aí a gente foi para a turma lá apresentar o vídeo. E aí apresentamos, começou o debate, né, para cá, daqui para lá e tal. Todo mundo falando que achou o filme interessante, né, a questão das série X e tudo mais. E quando eu olhei no relógio, era dia 2 de fevereiro. Nós estávamos no dia da marmota. Então foi uma coisa muito coincidente. Mas eu coloquei esse filme aqui, porque depois de ter visto esse filme várias vezes, esse ano eu tive um insight em relação a ele, que me fez entender por que esse personagem ele conseguiu resgatar o processo dele e se transformar numa pessoa mais assistencial. Então ele era uma pessoa solteira, totalmente egocêntrica, fechada, não interagia com ninguém, e aí, enfim, mal-humorado e tudo mais. E qual que era a grande dificuldade dele? Ele não tinha uma correspondência afetiva, né? E aí no filme, quando ele conhece lá a dupla dele, né, e os dois desenvolvem um relacionamento, aquilo liga dentro dele um processo mais de homeostase. E aí ele começa a se perceber de uma forma mais homeostática, menos egocêntrica, menos fechada. E aí passa, então, a compartilhar isso com as pessoas. E aí passa a ajudar os outros. Então, um exemplo, né, o filme exemplifica essa questão de você sair daquele processo mais narcisista, mais fechado, mais egocêntrico e muitas vezes ignorante. A pessoa não percebe que ela é assim, ela não percebe essas questões afetivas, por exemplo. E aí, um belo dia lá, a coisa dá o turn point, ela muda e passa a ajudar mais os outros, né? É um exemplo. Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Os casos de poluição mental somática crônica pela intenção egóica, colocando em risco a programação existencial. Essas duas perguntas têm a ver com a questão do narcisismo, que é o processo mais egóico, né? A pessoa, ela desenvolveu algum esquema que dentro da cognitiva se chama de defectividade e vergonha, em função da educação familiar, em função do bullying, por exemplo, e ela passa a achar que ela não tem valor. E aí, em função disso, isso se torna uma crença para ela passa a acreditar naquilo, e ao invés de fazer o autoenfrentamento, o entendimento maior desse traço nosográfico, e em função da própria ignorância, né, falta de orientação, a pessoa sai, então, buscando a compensação, né? Então, alguns compensam com drogas, outros compensam com exposição, e você tem a gênese aqui do narcisismo. E aí esse processo faz relação com vários traços de personalidade. Você vai encontrar político narcisista, artista, a maioria narcisista, acadêmicos de faculdade narcisistas. Então, todos sofrem muito intimamente, não conseguem fazer o autoenfrentamento e desenvolvem uma personalidade mais superficial, sem aprofundar na questão mais séria do entendimento intraconsciencial. Fatologia, página 2, segunda linha. Poderia enfatizar a manutenção da homeostase holossomática enquanto premissa para a tarefa do esclarecimento efetiva? Eu considero esse item essencial porque isso mostra o nosso percentual assistencial, né? Quanto mais em homeostase nós nos encontramos, mais os amparadores conseguem nos utilizar, digamos assim, do ponto de vista assistencial. E isso também é um ponto importante para cortar aquela ideia, até um tanto ingênua, da pessoa chega a um ponto do nível assistencial onde ela vai precisar se qualificar. A gente teve agora, recentemente, no Rio de Janeiro, e eu fiquei lembrando, né, da época que eu estava no Rio, eu coordenava a unidade, fazia faculdade, e era uma vida muito agitada, e fizemos muitas coisas no Rio de Janeiro, em termos de eventos e tudo mais, mas eu fiz uma reflexão agora lá, de que, do ponto de vista da autocognição, eu não investia muito nisso, né? Então, a questão da autocognição, a pessoa conseguir fazer reflexão sobre si própria, isso é um ponto fundamental dentro da conscienciologia.
E isso leva a maior homeostase. Então, essa manutenção da homeostase holossomática é um movimento intraconsciencial importante, fundamental, e às vezes a pessoa só consegue perceber isso depois de muita cabeçada, depois, né, de muitos erros, e não só dessa forma para ela entender bem a necessidade de parar, a necessidade de refletir, a necessidade de entender mais o que acontece com ela, o que acontece com o meio, né? Às vezes a pessoa não precisa fazer nenhuma pergunta, não precisa se expor a nada, e tudo está acontecendo, e ela está interagindo de uma forma multidimensional intensa, né? E esse é um entendimento difícil. Uma personalidade mais expansiva, mais ansiosa, às vezes agitada, tem mais dificuldade de fazer isso. E a recomendação que eu dou nesse aspecto é a pessoa ser uma, digamos assim, fissurada em imobilidade física vígil. Então, fazer várias vezes a imobilidade física vígil, não é nenhuma nem duas, mas 10, 15, 20. Sinergismologia, página 2. Poderia relatar o sinergismo, homeostase íntima, desenvolvimento parapsíquico? É bem em cima do que a gente está colocando, né? Essa questão da pessoa parar e pacificar, né? Então, criar um padrão de maior homeostase, isso otimiza, potencializa o desenvolvimento parapsíquico. Oi, Eduardo, aqui no ar. Na página 3, efeitologia, primeiro efeito, se você puder comentar, o efeito da descoberta da homeostase íntima em meio à pressão holopensênica humana. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 96, eu mudei para fazer faculdade no Rio de Janeiro, e aí muita pressão, a situação difícil, a questão, toda aquela vontade, né, de a vida inteira pela frente, mas muita pressão, muita dificuldade de autoentendimento. Eu fui numa palestra de um professor, e aí ele começou a trabalhar com as energias nessa palestra, dentro do IPC, lá na sede mundial, e a hora que ele começou a mobilizar as energias, eu mudei totalmente a minha forma de pensar, como se eu tivesse limpado toda a minha cabeça, toda aquela dificuldade de pensamento, a questão energética, alguns bloqueios que eu tinha, aquilo zerou, é como se tivesse zerado totalmente. E aí deu um efeito como se fosse um bálsamo, assim, intraconsciencial. E foi um efeito marcante para mim, porque demarcou exatamente o início do meu entendimento sobre o padrão homeostático de referência. Então, foi mais ou menos aos 21, 22 anos. E depois disso eu já conversei com vários EPICONs e colegas que relataram alunos de cursos de campo, ECP2, ECP3, que foram agradecer ao EPICON, porque de fato começaram a pensar como nunca tinham pensado antes. Então, a sensação de que a pessoa é outra. Nossa, a última vez que eu conversei sobre esse assunto, esse colega meu me falou: olha, Eduardo, esse caso acontece assim, teve 3 alunos no curso X, que eu ministrei recentemente, um ECP3, a pessoa ela era religiosa, né, tinha um caráter muito intenso, processo religioso, e chegou no final do ECP3, ela veio falar comigo, me agradecer demais, veio agradecer a equipe, porque aos 30 e tantos anos ela nunca tinha pensado daquela forma. Parecia que ela estava livre, liberta, o pensamento fluindo. Então isso não tem preço, né? Isso não tem. Essa pessoa que passa por essa experiência dá uma sensação de gratidão muito grande, porque é como se tivesse tirado uma canga da pessoa. E na verdade é mais ou menos isso que acontece, né? Faz a limpeza, os desbloqueios da pensanidade, tira a consciência. A pessoa passa a pensar como ela pensaria no extrafísico durante o curso intermissivo.